Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora, hoje, nesse momento, tá? A gente vai estar falando sobre o gênero textual romance. Sabia que tem gente que pensa que o gênero textual romance é apenas aquele gênero meloso, trata de um texto onde fala de pessoas apaixonadas uma pela outra, tipo Romeu e Julieta. Tem gente que associa que romance é só isso, tá? É só esse tipo de história, tá? Nesse caso. Mas eu quero dizer que não é. O gênero textual romance vem lá do século XVIII, quando ganhou popularidade, tá? E ocupou o lugar de epopeias, tá? E ganhou espaço no mercado literário, no espaço literário, ok? Porque ele é muito abrangente, tá? Esse gênero romance é escrito em prosa e ele basicamente trata de não só do amor entre pessoas, mas do amor à pátria. Ou tem pessoas que têm histórias de cuidados com animais, por exemplo. Isso pode gerar um romance, tá? O gênero textual romance, porque a pessoa gosta de cuidar dos animais. Tem pessoas que amam aí a natureza, tá? Essas pessoas que amam a natureza, por exemplo, se fôssemos criar uma narrativa, uma prosa, tá? Essa história poderia sim ser enquadrada no gênero romance, tá? Tem pessoas que gostam de carros, por exemplo, daria sim para criar romance, tá? Só para vocês terem ideia que o gênero romance hoje é muito vasto. Existem romances de ficção científica que tratam de histórias policiais, existem romances que tratam sobre fantasias, tá? Que tratam sobre terror, ok? Suspense, tá? E assim sucessivamente. São várias as possibilidades do gênero romance. Nesse caso, esse gênero romance vai ter aí início, meio e fim. Mas por se tratar de um estilo de narrativa, tá? Nós não vamos estar classificando entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é muito parecido com o texto argumentativo. Mas as histórias, as narrativas terão início, meio e fim. E elas podem ter narrador, personagem, espaço, tempo, tá? Toda história tem um clímax, tem um desfecho, tá? Então isso é típico das narrativas. E os romances, ok? Se enquadram dentro desse tipo, se enquadram dentro desses parâmetros de narrativa, tá? Então, se o professor pede para que você escreva um gênero romance, você não vai entrar em pânico. Ah, mas eu só tive desilusões, eu não sei o que falar no meu texto, ou eu não gosto de ninguém, não tenho história de romance para me inspirar. Ah, eu preciso assistir Romeu e Julieta para me inspirar no romance, tá? Píramo e Thisbe, eu preciso ler essas histórias, enfim, de jeito nenhum, tá? Romance é um texto em prosa, onde você vai contar, pode ser você, o personagem, ou outras pessoas, ou você pode criar uma ficção, tá? Você pode criar uma ficção, inventar uma história de pessoas que lutam em prol da defesa de algo que elas acreditam, pessoas que, por exemplo, em defesa dos animais, da natureza, como eu havia citado anteriormente, tá? Essa é uma sugestão. Você pode observar que a possibilidade ainda de você contar uma história de terror, ok? Se é um texto em prosa, você contou uma história de terror e dentro dessa história você abordou que a pessoa gosta de alguma coisa, tá? Não precisa ser necessariamente de outra pessoa, ok? Então você já está enquadrando aí o gênero romance. Professor, e o que é texto em prosa? Te digo nesse exato momento. O texto em prosa é quando você dá o espaço da margem e escreve até o final da margem, ok? Aí você vai para outra linha, tá? De uma margem a outra, obedecendo os padrões de pontuação, tá? Da sua escrita e da sua intencionalidade textual. Isso é um texto em prosa, ok? Ficou claro agora? Quando a gente falar de texto em prosa, é o texto onde você começa a escrever um pouco distante da margem e vai até o final da outra margem, tá? Quando termina a linha, se você não tiver terminado a ideia, não for ponto, parágrafo, você passa para a linha seguinte, próximo da margem, começa a escrita.
e vai até o final da outra margem, e assim sucessivamente, obedecendo os padrões de pontuação, certo? Então entenderam que é texto em prosa, entenderam que é o gênero romance, que não se trata só daquele amor, tá? dentro da narrativa. Então é isso. Okay? Qualquer dúvida aos meus alunos, entrem em contato com o professor Isvânio, que eu estou aqui para auxiliá-los, para tratar e sanar as possíveis dúvidas que vocês têm. Então é isso. Cheiro no coração. Até mais.